Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Lucas. Capítulo 5, nós iremos ler do versículo 33 até o capítulo 6, versículo 11. Lucas 5, 33 até o 6, 11. Se você achou, diga amém. Vamos ler, meus irmãos. Lucas 5, 33. Diz assim: E disseram-lhe os discípulos de João, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também o dos fariseus. Mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus lhes respondeu: Acaso podereis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. 36. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa não rasgará somente. Não rasgará a roupa nova somente, como também um pedaço da roupa nova, se não se ajuntará a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, Senhor, te dou graças, te peço que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, o nosso momento aqui, assim como o Senhor já tem feito. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor recebeu, através dos louvores, a nossa adoração, e que de verdade, Senhor, toda essa adoração a Ti que nós fizemos, através dos louvores, elas tenham sido agradáveis ao Senhor por ser de todo o coração. Verdadeiramente que tenha subido até o Teu trono em aroma suave, esse é o nosso desejo. Mas também, em nome de Jesus, a Tua igreja veio a este lugar com o propósito de aprender da Tua palavra, de aprender, Senhor, do ensinamento que provém da palavra do Senhor. E por isso nós te rogamos que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo, que é bendito, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e recebermos a Tua palavra em nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para a Tua palavra. Que o nosso coração seja terra fértil. E que a Tua palavra seja uma semente depositada em nosso coração, plantada em nosso coração. E que haja frutos dessa planta, Senhor, que há de nascer. Em nome de Jesus, Senhor. Faz assim, prepara-nos, ilumina-nos, para que a Tua palavra encontre morada em nosso coração. Em Cristo Jesus oramos, e nele te bendizemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. O que nós vimos na semana passada, meus irmãos, foi que Jesus, ele cura um paralítico, e ele chama Levi, mais um discípulo, né? Levi, que é o mesmo Mateus, para fazer parte ali dos 12,
dos 12 enviados de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus. E agora, o que nós vamos ver é mais uma disputa de Jesus, por assim dizer, com os líderes religiosos, com os fariseus, com aquelas pessoas que procuravam pegar Jesus em alguma palavra, como a gente já vem vendo. A gente viu isso na semana passada, que os escribas, eles estavam criticando os discípulos de Jesus, porque eles comiam e bebiam com pecadores. E aí Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E assim como eles estavam criticando Jesus por curar um paralítico. Então Jesus está aqui nessa chamada disputa com os fariseus. Sempre eles tentando pegar Jesus em alguma palavra e sempre Jesus ensinando a eles que a interpretação que eles faziam a respeito da lei era equivocada, era distorcida, e que não representava ou não significava aquilo que foi pretendido por Deus desde o princípio, quando ele entrega a lei ao seu povo. Então os fariseus tinham essa interpretação distorcida da lei. E o que nós vamos ver hoje é exatamente mais uma disputa de Jesus com os líderes religiosos, mas agora a respeito de duas questões. A primeira é a respeito do jejum e a segunda é a respeito do sábado. Primeiramente, os discípulos de Jesus vão colher espigas, no sábado, e depois Jesus vai curar um homem no sábado. Então Jesus vai fazer aqui, ou continuar, essa disputa com os fariseus a respeito da lei, e essa disputa de hoje, ela diz respeito tanto ao jejum como à questão do sábado. Aqui no final do capítulo 5, que vai do versículo 33, que é onde a gente iniciou a leitura, até o final do capítulo 5, que é o versículo 39, tudo é sobre o jejum. Tudo é a respeito do jejum. E do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 11 do capítulo 6 é a respeito do sábado. Então, é isso que a gente vai ver hoje e vamos sem demora, porque eu tenho muita coisa, nem sei se a gente vai conseguir chegar no capítulo 6, mas eu espero que sim. Mas vamos lá. Então, o que estava acontecendo aqui? No versículo 33, alguns vieram e perguntaram a Jesus a respeito dos discípulos, porque os discípulos, eles comiam e bebiam e não faziam jejum. E essa questão do comer e beber já era uma questão desde a situação lá do chamado de Levi. Porque eles haviam criticado eles, porque eles comiam e bebiam com pecadores. E agora eles estão criticando, não só porque eles comiam e bebiam com pecadores, eles estão criticando porque eles comiam e bebiam. Primeira crítica, vocês estão comendo e bebendo com o pecador. Agora a crítica é, vocês estão comendo e bebendo, por que vocês não jejuam? A crítica agora é essa. E aqui, meus irmãos, por que eles estão fazendo essa pergunta? E notem que ele está dizendo o seguinte: por que os teus discípulos, essa pergunta ela é direcionada direto para Jesus. Por que os teus discípulos não fazem jejum, assim como os discípulos dos fariseus e os discípulos de quem? De João Batista. Não é isso que eles perguntam? Vamos ler o versículo 33. Irmãos, me perdoem, a minha leitura está meio ruim, mas é porque eu estou enxergando muito ruim. O óculos parece que não está mais me ajudando, não. Mas realmente é complicado. E a luz não está me ajudando também. Mas vamos lá, versículo 33. E disseram-lhe os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Quando eles não estão comendo e bebendo com o pecador, eles estão comendo e bebendo. Então, eles deviam estar fazendo jejum. Então, aqui tem uma grande questão com uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus?
não é bem um ritual, mas é algo, era uma tradição judaica. Muito embora o jejum estava na lei, que deveria ser feito o jejum. Inclusive, se a gente for para Deuteronômio, a gente não vai, mas vou só citar aqui, haviam jejuns que eram feitos por consequência de festas importantes. Então, sempre que havia uma data comemorativa, era comum um judeu jejuar antes. Para quando chegasse nessa festa, ele iria celebrar, ia comer e beber à vontade. Mas um período antes, eles sempre jejuavam. E isso estava na lei. Só que os judeus, eles sempre faziam jejuns, mas a maneira pela qual eles faziam jejum era como se eles estivessem cumprindo uma carga horária, entende? Tipo assim, todo mundo aqui trabalha, né? Amém? Você precisa trabalhar uma certa carga horária? Sim ou não? Sim. Toda empresa que você trabalha exige que você cumpra uma carga horária. Então, para o judeu, essa questão do jejum, essa prática, era como se ele tivesse que cumprir isso. Tanto é, vocês vão lembrar da oração do publicano e da oração do fariseu. Vocês lembram desses dois? E aí que o fariseu olha para o publicano e diz, graças te dou porque eu não sou que nem esse publicano. Lembra que ele fala isso? Aí quando ele começa a enfatizar o que ele faz, o que ele diz? Jejum 3 vezes por semana. Era como uma carga horária, né? Como um cumprimento de regras. Então aquele jejum acabava que não sendo uma prática como ela deveria ser. Acabava sendo um jejum por jejum. Simplesmente pelo simples motivo de alguém deixar de comer. E não pelo motivo real que ele deveria ser feito. Então eles olhavam para os discípulos de João, para os discípulos dos fariseus, e viam que eles jejuavam. Provavelmente jejuavam 3 vezes por semana, mas no mínimo eles jejuavam 2 vezes por semana. Há um documento da igreja primitiva chamada Didaquê, e nesse documento ele está registrado que os judeus eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, e esses dias eram segunda e quarta, eram os dias que eles jejuavam. Então eles estavam acostumados com essa questão do jejum, mas eles não jejuavam pela maneira correta. Eles não jejuavam com uma visão correta a respeito do jejum. Eles jejuavam como se o jejum fosse uma prática, como uma carga horária que precisava ser cumprida. E a essa pergunta, Jesus responde da seguinte maneira. Versículo 34. Jesus lhes respondeu: acaso podereis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? E aqui, meu irmão, nessa resposta de Jesus, nós precisamos observar com bastante cuidado e atenção algumas coisas que Jesus está expondo aqui. Amém? Amém? Está todo mundo atento? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos atentar aqui é que Jesus ele se coloca como o noivo. E essa posição de Jesus como noivo, ela era a mesma posição de Deus no Antigo Testamento em relação ao seu povo. Deus, no Antigo Testamento, se colocava como o noivo da sua esposa, que era o povo de Israel. Amém? Vocês estão entendendo isso, né? Tanto é que todas as vezes que o povo ele caía na idolatria, Deus dizia que o povo adulterou. Porque para Deus, o povo de Israel era a sua esposa. E que quando ela adorava outros deuses, ela estava traindo Deus com esses deuses. Então Jesus assume aqui
essa posição de noivo, que irá casar, por assim dizer, com quem? Com a sua noiva, que é a igreja. Então, primeiramente, Jesus está colocando dessa maneira. E aí, eu quero que você note uma coisa, que assim como no Antigo Testamento, o noivo, ele provia, protegia e cuidava. Não é verdade? Deus protegia seu povo? Provia o seu povo? Sim. Cuidava do seu povo? Sim. Então essa é a postura de Jesus com a sua igreja. E tudo isso significa salvação, união e celebração. Correto? Olha, quando a gente está provido, protegido e cuidado, nós estamos salvos, unidos a Ele e precisamos fazer o quê? Celebrar. O que os discípulos estavam fazendo? Comendo e bebendo, que é o quê? Celebrando. Por quê? Porque o noivo está aqui. E se o noivo está aqui, não é hora de deixar de comer, é hora de celebrar. É isso que Jesus está respondendo para eles, versículo 34. Acaso podereis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? O noivo está com eles. Não é motivo de ficar triste, é motivo de celebrar, de festejar, de celebrar, de comer, de beber. Porque houve união, ele está aqui, então está unido com eles, está junto com eles. E quando o noivo está junto, não é motivo de você ficar passando fome, é motivo de você celebrar, festejar, comer, beber. Jesus está dizendo isso para os fariseus, que eles não haviam entendido isso. Afinal de contas, eles nem viam Jesus como Messias, quanto mais como Deus. Mas se Deus está entre nós, então é motivo de quê, meu irmão? De celebração, de alegria, de festejar. Não é motivo de sofrimento, porque a falta de comida causa sofrimento. É motivo de alegria, de celebração, porque o noivo está aqui. Aí Jesus, olha só que coisa legal. Ele diz duas coisas no versículo 35. Mas, se está ruim sem óculos, com óculos, imagine sem, né? É só teimosia mesmo. 35. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Preste atenção. O que Jesus está dizendo é, tem dias que não é necessário jejuar. Quais são os dias? Enquanto o noivo está presente. Porque aí não é momento mesmo de ficar sofrendo, é momento de celebração, que era o caso. Jesus estava lá, unidos a eles. Trouxe a eles salvação, proteção, provisão, cuidado. Então eles tinham mais que celebrar mesmo. Eles tinham mais era que comer e beber. Mas terá dias que será necessário. Por quê? Porque o noivo será o quê? O que é que diz o versículo 35? Lhe será tirado. Olha só que coisa legal. O noivo está aqui, o noivo não está aqui, a gente jejuma. Por quê? Porque o jejum vai nos trazer uma proximidade com o noivo, ainda que não seja física. Ok? O momento de jejuar é quando o noivo não estará presente fisicamente. Aí chegou a hora. O noivo está presente fisicamente aqui para nós? Não. Então chegou a hora do jejum. Assim como chegou para os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu.
Então, o que Jesus está mostrando para eles é que naquele momento, o fato deles estar criticando os discípulos porque eles comiam e bebiam, eles tinham que fazer isso mesmo, porque aquele era o momento. Mas chegaria o momento que eles iriam ter que jejuar, porque olha só, é como se o jejum, ele trouxesse essa proximidade do noivo até nós, espiritualmente falando, mas ao mesmo tempo, ele nos lembrasse de que o noivo não está aqui. Estão entendendo isso? Porque preste atenção, o noivo está é celebração, o noivo não está é sofrimento. Então, o jejum nos lembra de que o noivo não está aqui fisicamente. E que nós precisamos desejar que ele esteja. E o jejum nos lembra isso. Que nós precisamos almejar a volta desse noivo. De que ele não está presente aqui, mas ele voltará. O jejum nos leva, nos traz a proximidade espiritual dele, do noivo. Mas também nos faz lembrar o quanto a gente precisa desse noivo fisicamente presente com a gente. Porque enquanto ele não está aqui, a gente sofre. Nós temos lutas, tribulações, sofrimentos emocionais, físicos, mentais. E o jejum nos faz lembrar, porque quando a gente jejua, a gente sofre, e a gente lembra que o noivo não está aqui, por isso sofremos. E se nós queremos que tudo isso passe, todo esse sofrimento, é necessário que o noivo esteja aqui, para que isso não exista. Isso só vai acontecer quando ele voltar. Então a gente precisa desejar essa volta, meu irmão. E o jejum nos faz lembrar dessas coisas. E quando a gente lembra disso, e quando a gente deseja essa volta, isso é tão real e tão vivo no nosso coração, que ele nos toca, para nos fazer lembrar de que, muito embora ele não esteja aqui fisicamente, mas ele não nos abandona espiritualmente jamais. Isso nos traz, ou nos leva e traz ele para perto da gente. É para isso que serve o jejum. O jejum não é para a gente alcançar nada. Eu vou jejuar para que abra uma porta de emprego. O jejum não é para isso. O jejum é para que a gente se aproxime do Senhor e Ele de nós. Para nos fazer lembrar o quanto a gente precisa dEle. Para nos fazer desejar a volta dEle como nunca desejamos. Porque não queremos mais viver nessa terra com tanto dor e tanto sofrimento. Nós queremos que tudo passe, tudo vai passar, mas quando o noivo vier. É para isso que serve o jejum. E quando o noivo vier e ele estiver novamente aqui, nós iremos celebrar. Assim como eles estavam comendo e bebendo. Já pensou, meu irmão, nós vamos comer e beber um banquete lá na glória? Nós vamos comer e beber, pode ter certeza disso. E comer é bom demais, não é não? Rapaz, comer é bom demais. E sabe o que vai ser melhor? E assim eu creio, nós vamos comer e não vamos engordar. Oh, meu rapaz. Uma balançazinha eterna. Num peso normal lá que nem sobe nem desce. Meu irmão, nós vamos festejar demais quando o noivo vier. É por isso que a gente precisa desejar isso, meu irmão. E o jejum nos faz lembrar dessas coisas. Amém? Então, meu irmão, o mais engraçado aqui
por assim dizer, né? Que não tem nada de engraçado aqui com os fariseus, mas o mais engraçado é que aquilo que os fariseus faziam em relação a Jesus, olha só que coisa doida. Eles cumpriam todas essas coisas, né? Como eu disse, né? Para cumprir uma agenda, para cumprir uma carga horária. Mas eles esqueciam de uma coisa que Jesus está ensinando aqui, que é importantíssimo. Olha o que ele está dizendo no versículo 35. Aliás, no 34. Acaso podereis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está falando de relacionamentos aqui. Do noivo se relacionando com os convidados, ou com o noivo se relacionando com a noiva. E os fariseus, por mais boas obras que eles praticassem, por mais jejuns que eles fizessem, eles não estavam se relacionando com o noivo, porque o noivo estava lá, e eles estavam olhando para o discípulo comer e beber, quando na verdade eles deveriam estar comendo e bebendo também, mas não tinha relacionamento, porque eles estavam mais preocupados em cumprir essas normas, como uma carga horária que se cumpre, do que verdadeiramente reconhecer que Deus estava ali e celebrar porque Deus estava ali. Não havia relacionamentos. E meus irmãos, o que eu quero dizer para nós aqui, nesse momento, é que nós não podemos de maneira nenhuma deixar que a nossa adoração e o nosso serviço a Deus se resuma em práticas boas, mas que não haja relacionamento com Deus. Não podemos deixar que se resuma a isso. Ah, mas eu oferto, mas você está tendo relacionamento com Deus? Ah, mas eu canto, eu louvo, eu faço exortação, mas você está tendo relacionamento com Deus? Ah, mas eu sirvo na escolinha. Você está tendo relacionamento com Deus? Porque isso é o que importa. E quando nós temos relacionamento com Deus, tudo isso que eu acabei de falar, flui naturalmente de nós. E a gente entende que a gente não faz por uma mera obrigação para cumprir uma tabela. A gente faz porque se relaciona com Deus, e o nosso relacionamento com Deus gera em nós esse desejo de servir e adorar Ele, de celebrar com Ele, de celebrar a ceia cada domingo que passa, por causa do relacionamento que a gente tem. E se nós não ceiamos, se nós não celebramos com Deus, isso faz com que o nosso relacionamento com Ele nos cobra isso. E se não temos sido cobrados, talvez é porque haja uma falta de relacionamento. Então Jesus está mostrando algo muito importante aqui para os fariseus, e que serve para cada um de nós. Nós não podemos cumprir os nossos serviços, a nossa adoração, a nossa obrigação para com Deus de maneira automática. Nós precisamos antes nos relacionar com o Senhor. Eu sei que muitas vezes isso passa despercebido, mas muitas vezes a gente já falou sobre isso aqui. Lembra da oferta de Caim e Abel? Todo mundo lembra da história? Da oferta de Caim e Abel? O texto diz que Deus se agradou de quê? Primeiramente ele se agradou de e depois da oferta. Ao passo que ele não se agradou de Caim e depois da oferta de Caim. Antes de receber qualquer coisa de nós, Deus primeiro precisa se agradar com a gente. E para Ele se agradar da gente, é necessário que haja relacionamento. Amém? E aí Jesus, para ilustrar isso, ele conta aqui duas parábolas ou ilustrações. E é o seguinte:
faltava alguma coisa na adoração e no serviço dos fariseus em relação a Jesus, né? E antes da gente falar sobre isso, acho que a Rebeca não mudou aqui, muda aí, Eve. Não, pode passar. Volta. Isso, aí. Já estava aí? Ok, só para a gente recapitular aqui, né? O jejum, a resposta de Jesus em relação ao jejum, o jejum é para nos aproximar do Senhor, perceber a nossa necessidade de estar com o Senhor e desejar esperar pela volta dele. O jejum precisa proporcionar isso em nós. É para isso que a gente jejuma. O jejum não é para alcançarmos algo, mas para nos aproximar do Senhor. Isso ficou claro, meus irmãos? Amém? Nós precisamos jejuar sim, mas não para alcançar alguma coisa, mas para ter proximidade do nosso Deus, desejar estar com o Senhor e perceber o quanto necessitamos dele. Agora sim, vamos lá, pode passar, Eva. Então Jesus, ele conta essas duas ilustrações, e a primeira ilustração aqui, que está no versículo 36, é do pano. Ele conta essa ilustração do pano. Vamos ler aqui o versículo 36. Então lhes contou uma parábola: ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. Olha só, no texto aqui de Lucas, não fala de remendo, fala? Sim ou não? Não está falando sobre remendo. Ele está falando só de uma roupa nova ser costurada numa velha. Mas essa mesma história, tanto em Mateus como em Marcos, eles vão citar remendos. Ele diz: ninguém remenda uma roupa velha usando um pedaço de pano novo. Não é isso que ele diz? Tanto em Mateus como em Marcos. O que muitas vezes passa despercebido é que se precisa de um remendo, é porque tem um buraco. Correto? Tem um buraco que precisa ser fechado. Então a ideia aqui é o seguinte: o pano velho, presta atenção, o pano velho são as práticas judaicas da sua religião, e que ela tem um furo, ela tem um buraco, ela não está completa. E muito disso, não porque a lei ou a tradição fosse ruim, mas a maneira como eles vivenciavam, interpretavam a lei e vivenciavam ela, fazia com que tivesse faltando algo nessa adoração, tivesse faltando algo nesse serviço. Tinha um buraco que precisava ser remendado. Só que não podia remendar esse pano velho, que era a tradição judaica, as suas leis judaicas, a sua religião judaica, não podia ser remendado com um pano novo. E o que seria o pano novo? Os ensinos de Jesus. Porque se ele pegasse os ensinos de Jesus e tentasse remendar o pano velho, que era toda a tradição judaica, ambas iriam se estragar. Então o que precisava ser feito? Deixar de lado o pano velho e aderir ao pano novo. Deixar de lado todas as práticas da religião judaica, que muitas vezes tornava esse serviço e essa adoração a Deus de maneira mecânica, e aderir um novo ensino de Jesus, que enfatizava principalmente esse relacionamento com Deus. E isso para os fariseus era novo. Preste atenção. Como Jesus chamava Deus? Pai. Você já viu um judeu chamando Deus de pai? Sim ou não? Lembre na Escritura. Não.
Senhor. Porque eles não tinham essa visão de um relacionamento com Deus. Eles tinham a visão de serviço a Deus, e que não é errado essa visão de serviço a Deus. Mas Deus, Ele é um Deus que se relaciona. E esse ensino de Jesus sobre o Evangelho, as boas novas, o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como viver no reino de Deus, enfatizando o relacionamento com Deus, não se encaixava na visão judaica de serviço a Deus. Uma ia estragar a outra. Como um pano novo estraga o pano velho. Rasga o pano velho. Então não dá para remendar, o que dá para fazer é se livrar do velho e aderir ao novo. E eu quero abrir aqui um parêntese, né? Que nem tudo que é velho é ruim, e nem tudo que é novo é bom. Nesse contexto aqui, o velho tinha que ser tirado, e um novo modelo de serviço e adoração a Deus precisava ser aderido. Nesse contexto. Porque, bom, não precisaria nem dizer, mas, por exemplo, as músicas novas são melhores que as antigas? Não tem nem música. Muitas vezes nem música tem. É só uma batida. Só isso. Não é música isso. É uma batida. Então, nem tudo que é velho é ruim, e nem tudo que é novo é bom. Mas nesse contexto aqui, sim. Nesse contexto. Então, eu estou dizendo isso para que a gente não aplique, então tudo que é velho tem que ser deixado de lado, tudo que é novo tem que ser aderido. Negativo. Só para que a gente entenda que isso é dentro desse contexto aqui. Deus me livre. Deus me livre. Enfim. Deu para entender, não deu? Não dá para remendar as práticas antigas. Elas precisavam ser deixadas de lado. E aderir ao que Jesus estava trazendo de novo. Uma nova maneira de adorar a Deus, uma nova maneira de servir a Deus. E aí ele conta uma segunda parábola. Qual é? Versículo 37. A parábola do odre. Olha só. Ninguém põe vinho novo em odres, ou recipientes de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente ou o odre de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Só para que vocês entendam, o odre, ele era, como está escrito aqui na Almeida século XXI, um recipiente. Poderia parecer uma bolsa ou um pote, mas era de couro. Feito principalmente de couro de bode. Esse couro, ele tinha uma certa elasticidade. Ele expandia. Mas chegava o momento de tão velho que ele já estava, de ter expandido até o seu limite, que ele já não ia se expandir mais, ele ia romper, rasgar. O vinho, por sua vez, ele fermentava. E quando algo fermenta, ele expande. Então, se você pegar um vinho novo, fermentado, e colocar num odre velho, que já teve o seu limite de expandir, ele não vai ter mais para onde expandir. E o vinho quer expandir, porque ele está fermentado. Então, o que é que vai acontecer com o odre? Ele vai rasgar. E vai tanto se perder o odre como o vinho. Então, o que se faz? Você pega um vinho novo e coloca num recipiente, num odre novo. Por quê? Porque ele vai ter espaço para expandir. E ele não vai se romper. Essa era a figura do que Jesus estava mostrando ali. Mas o que ele quis dizer com isso? O que seria o odre velho? Mais uma vez, as práticas judaicas, que eram engessadas e rígidas, e que não tinha espaço para expandir, porque era extremamente
limitado. Era exclusivo. Quer ver? Lembre-se, o judeu acreditava que Deus era só de quem? Deles. Eles pensavam num judaísmo expandido para outros povos? Não. Então ele era exclusivo. Se Jesus vem com a ideia, um vinho novo, para dizer, olha, esse odre, aliás, esse vinho, não é para ficar só nesse odre, ele tem que expandir. O que vai acontecer com o odre? Ele vai rasgar, ele não vai suportar. Porque o odre velho das práticas judaicas era limitado. E aquilo que Jesus estava trazendo era algo novo que ia naturalmente expandir. E que precisava expandir. E que de fato expandiu. E isso é tão real que chegou até aqui. Não é? Só que eles, ou pelo menos muitos deles, não estavam prontos para isso. Não entendiam a natureza disso, daquilo que Jesus estava trazendo para eles. E aí, meus irmãos, essas práticas dos fariseus, elas eram engessadas, sem espaço para o novo ensino de Jesus sobre o reino de Deus. E era exatamente por isso que elas precisavam ser tiradas, para que o novo ensino de Jesus entrasse em vigor e expandisse como um vinho que se espalha, que se expande. Mas muito embora ele vá se expandir, não é que aquilo que Jesus está trazendo como novo, não é uma coisa que a gente vai viver numa liberdade de fazer tudo que a gente quer. Porque o ensino de Jesus traz essa liberdade a respeito da maneira como se relaciona com Deus. A gente viu recentemente eles serem criticados porque eles comiam sem lavar as mãos. Tudo isso, meus irmãos, estava dentro de é como se estivesse dentro de uma caixinha, que não tinha espaço para ser, eu não queria usar essa palavra, mas é a única que está me vendo à mente, para ser maleável, para ser flexível. Os fariseus eram rígidos no que diz respeito à lei. Não, sabe, não tinha espaço para nada ali. E Jesus estava trazendo algo novo, que romperia com tudo aquilo que os fariseus imaginavam. Porque lembre-se, tudo isso era uma maneira equivocada de como eles interpretavam a lei. E Jesus está trazendo aqui algo novo, não deveria ser novo, mas para eles eram. Porque eles nunca tinham visto ser apresentado Deus dessa maneira. Um Deus, olha, imagine um Deus que come com pecadores. Um Deus que entra na casa. O fariseu, se ele visse um publicano vindo na direção dele, ele fazia o quê? Ele desviava. Com medo de quê? De se contaminar, como se pecado pegasse, né? Eles pegavam mais por isso. E aí eles acabavam pecando. E a proposta de Jesus é tão radical para a mente deles, que eles não compreendem. E para que eles pudessem aceitar, eles tinham que se livrar de toda essa roupagem, tanto pano velho como odre velho, para receber um pano novo e um vinho novo, que no caso é a nova aliança no sangue de Jesus, amém? Então, meus irmãos, só que Jesus sabia que nem todos eles iriam aceitar e aderir. E é por isso que ele diz o seguinte no versículo 39, olha aí.
Ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E isso era muita verdade para os fariseus, porque eles já estavam acostumados com aquela rigidez da lei. E eles não davam espaço para nada que viesse ser diferente daquilo. E o que eu acho mais interessante no Evangelho de Lucas, na maneira como Lucas escreve, é que ele está contando uma coisa aqui, e as duas coisas que vão acontecer agora em relação ao sábado, é uma demonstração de tudo que ele está falando, da rigidez, da maneira como os fariseus interpretavam a lei de maneira engessada, sem espaço para nada flexível. O que vai acontecer em relação ao sábado é exatamente uma demonstração na prática de tudo isso. Porque olha aí o capítulo 6, versículo 1. Os discípulos estavam passando por uma plantação de milho, e eles estavam com o quê? Com fome. Mas era sábado. O judeu, você sabia que judeu não preparava comida no sábado? Ele não cozinhava no sábado, sabia disso? E como é que eles comiam? Comia, fazia na sexta. Certa vez Jesus disse isso, não isso, né? Mas algo parecido. Ele disse o seguinte: olha, estão dizendo que não é para quebrar o sábado, né? Porque o sábado não se pode fazer trabalhos. Aí, se esse é o pensamento, então o sacerdote quebra o sábado todo sábado, porque eles estão lá fazendo o quê? O que o sacerdote está fazendo no templo? Trabalhando. O sacerdote está trabalhando. Se a ideia é não fazer nada no sábado, então os sacerdotes estão tudo quebrando o sábado. É isso que Jesus diz para eles. Porque era um entendimento errado da questão do sábado. Então eles estão aqui passando por essa plantação de milho, e aí o texto diz o seguinte, olha só. Versículo 1. No dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais, e os seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. E aí, para variar, né, versículo 2, alguns dos fariseus perguntam: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Aí a resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele diz o seguinte: olha, preste atenção, o que os fariseus estão dizendo? O que não é permitido fazer, não é isso que eles disseram? Não é permitido fazer. Aí Jesus disse: vocês não conhecem a história de Davi? Que quando ele estava fugindo, se eu não me engano, de Absalão, acho que era Absalão, ele chegou lá na casa de um sacerdote, e lá só tinha, e eles estavam com fome, e só tinha pão não era nem propiciação, deixa eu ver se ele diz aqui, versículo, proposição, é isso, versículo 4, olha só. Como ele entrou na casa de Deus, pegou os pães consagrados, né, da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer. Então, se Davi pegou e comeu, ainda deu os companheiros dele, os amigos dele, os homens dele, então Davi fez o que não era permitido. Não é não? Só era permitido para o sacerdote. Se Davi comeu, então ele comeu, ele fez o que não era permitido, que é exatamente o que eles estão dizendo que os discípulos fizeram. Teus discípulos fizeram o que não era permitido. E aí Jesus, vocês não leram não o que Davi fez? E aqui Jesus está falando uma coisa extraordinária para a gente. Jesus está falando, está mostrando, dando o exemplo de como as práticas deles eram engessadas, e que determinadas práticas que eles tinham, elas precisavam ser flexíveis. Principalmente porque a interpretação deles do sábado estava equivocada. Por que Deus disse que não deveria trabalhar no sábado?
Porque o sábado era dia de adorar. E no dia da adoração você não podia fazer trabalho nenhum que te tirasse dessa adoração. A ideia era essa. Mas, e se eu já tivesse adorado? E se eu já tivesse prestado culto a Deus? E alguém tivesse fome e eu tivesse que preparar uma comida para aquela pessoa? Preparar a comida me tiraria da adoração? Sim ou não? Não. O fato deles estarem colhendo aqui tirou eles da adoração a Deus? Não. O Davi comeu os pães lá, tirou ele da adoração a Deus? Não. Mas eles eram tão engessados que na cabeça deles o problema era fazer alguma coisa. E não para que não fazer. Porque eles não podiam fazer para que aquilo que eles viessem fazer tirassem eles da adoração. Isso não podia. Mas fazer alguma coisa em especial para como é que eu posso dizer, meu Deus? Para fazer o bem a alguém, para trazer benefícios a alguém. E se esse benefício físico que ele está mostrando aqui não ia tirar essas pessoas da adoração, então o que tem? O que tem alguém colher um milho porque está com fome? Ele não tá fazendo isso e deixando de adorar a Deus por causa disso. É o que a gente vai ver agora. Hã? Não. Ele chega lá e pergunta se tem pão. E aí o sacerdote diz, só tem os pães consagrados. E ele come. Não é furto, porque o furto é quando você pega sem ninguém saber. O sacerdote sabia. Então, a questão aqui que ele está mostrando é que Davi comeu um pão que só era permitido os sacerdotes comerem. Talvez o Boa tenha feito essa pergunta, porque aqui na Ferreira Corrigida diz que Davi tomou o pão e comeu. Talvez seja por isso que ele fez essa pergunta. Mas o tomar aí é simplesmente pegar. Não tem a ver com tomar a força, né? É porque a gente tem duas palavras diferentes, né? A gente tem pegar e tomar. E para nós o tomar é quando você toma de alguém, né? Não é a pegar. No inglês a gente não tem esse problema, porque é só o take. Então take é tanto pegar como tomar. Entende? No sentido de você receber alguma coisa de alguém. Ou, por exemplo, tem algo aqui, eu tenho essa caneta e eu peguei ela, eu tomei ela. Né? Só isso. Mas no português a gente tem essa diferença, por isso tem essa confusão. E a Ferreira de Almeida, ela traduziu mais ao pé da letra. Então, você vai ver a palavra tomar. Amém. Então, essa é a questão aqui. Que eles estavam tão engessados que eles não conseguiam perceber que isso aqui poderia ser flexível. E quando é que isso poderia ser flexível? Quando isso era algo que trazia benefício para alguém. Você lembra que Jesus falou com relação a irmã Socorro até citou do boi, né? Se o teu boi cair num poço no sábado, tu vai deixar ele lá até o outro dia ou tu vai tirar? Claro que a pessoa ia tirar, vai deixar o animal morrer. Agora, aquilo que ele ia fazer não podia tirar ele da adoração. A ideia é essa. O sábado não é um descanso pelo descanso. O sábado para o judeu deveria ser um momento que ele tira um tempo para o Senhor e só o Senhor. E nada pode tirar ele desse momento, nem o trabalho. Essa é a ideia.
que nenhum trabalho pode nos tirar da adoração a Deus, porque é o tempo reservado para Deus. Só que o fariseu, ele engessava isso, olha, não posso fazer nada porque é sábado. E era um tremendo de um hipócrita, porque ele tentava burlar o sábado de todo jeito, e burlava. E aí tem a outra situação, versículo 6, e aqui a coisa ainda fica mais descarada, né? Outro sábado, versículo 6, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali estava um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia. Olha que coisa doida, né? Os caras não estão ali para ouvir o ensinamento, eles estão ali esperando para ver. Eu vou ver se ele vai curar, que hoje é sábado. O cara está mais preocupado em uma quebra de uma coisa que eles entenderam errado, do que propriamente estar preocupado com a pessoa que estava sofrendo. A pessoa estava doente, com o braço atrofiado, e eles, não estavam nem aí para a pessoa. Eles só estavam preocupados que era sábado e que Jesus poderia praticar uma cura. Uma cura. Quando a gente lê isso aqui, é quase inacreditável. Estão mais preocupados com a questão dele fazer alguma coisa do que com a cura que ele vai realizar. E aí Jesus, versículo 8, sabendo de seus pensamentos, ele disse ao homem, olha, Jesus percebeu, sabia o pensamento dele, e aí ele trouxe o homem para o meio deles. E aí Jesus faz uma pergunta maravilhosa. Versículo 9, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirar a vida? E a visão dos fariseus era tão distorcida em relação ao sábado, que eles nem sequer conseguiram responder essa pergunta que era simples. E o que era simples aqui? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? É permitido o quê? O bem. É permitido tirar a vida ou salvar uma vida? É lógico. Só que para o fariseu, tanto um como o outro estavam quebrando. Estava quebrando. Então a visão deles era tão distorcidamente aqui, torta em relação ao sábado, que eles nem sequer conseguiram responder uma pergunta tão simples. E aí Jesus manda o homem estender a mão, o homem estende a mão e é restaurado. Versículo 10, e olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão, e ele estendeu. E a sua mão foi restaurada. Você já parou para pensar como isso aqui é maravilhoso? Porque o homem tinha a mão como? Ressecada, né? Ele conseguia estender a mão. E Jesus está mandando ele estender. Ele não conseguia estender, que era ressequida. Aí eles estendem a mão. Quando ele estende, a mão vai voltando ao normal. Como uma coisa natural. E que não era natural ali para ele estender a mão, porque ele não tinha como, a mão dele era mirrada. Mas quando ele disse, estende a mão, e ele vai estendendo, e à medida que ela vai sendo estendida, ela vai sendo curada. É isso que acontece. E aí, os fariseus, versículo 11, ficaram furiosos. Olha como a visão deles estava distorcida. Não estavam preocupados com a pessoa. E Jesus está ensinando exatamente isso. Exatamente isso. Que esse pano velho, esse odre velho, não sustenta os novos ensinos do reino de Deus que Jesus estava trazendo. Eles eram engessados demais para entender que Deus está mais preocupado com aquele que sofre. Lembra Jesus dizendo, vai e aprende o que significa misericórdia, quer e não holocaustos. E eles não sabiam, porque eles não tinham misericórdia.
A visão deles em relação à lei era sem misericórdia nenhuma. E Jesus está trazendo essa nova doutrina para eles, que é totalmente absurda na mente deles. Por isso o pano não suportaria o novo. Por isso o odre velho não suportaria o vinho novo. Ia se rasgar. Mas eles não estavam dispostos a beber o vinho novo. Eles queriam continuar com o vinho velho, porque já estavam acostumados com ele. E isso aqui é uma coisa importante. Nem os discípulos, quando colheram os milhos, e nem Jesus ao curar, estavam quebrando a lei. E por que não? Por que não? Nem os discípulos e nem Jesus estava quebrando a lei. Porque é o seguinte, Jesus veio dar um novo significado à lei. Não um novo significado, mas trazer o significado real dela. O significado que os fariseus não conseguiram entender. E Jesus podia fazer isso, por quê? Por que ele podia dar um ressignificado, ou o significado correto da lei? Por que ele podia fazer isso? Porque está escrito aí no versículo 5, olha aí o que está escrito no versículo 5. O Filho do Homem é Senhor do sábado. É Ele quem determina o significado do sábado. Não é a maneira como os fariseus enxergavam o sábado, mas era a maneira como Jesus estava trazendo o significado real, porque Ele é o Senhor. Ele podia dar esse significado correto, porque Ele é o autor dessa lei. E por isso nem Ele, nem os discípulos estavam quebrando a lei, colhendo no sábado ou curando no sábado. O que Jesus estava mostrando é o real significado dessa lei. Porque o sábado tinha um propósito: adorar a Deus. E se você cumprir a sua adoração a Deus, era lícito fazer o bem no sábado. Era lícito salvar uma vida no sábado. Era lícito comer no sábado. Se você tivesse com fome, você podia colher. Era lícito você curar alguém no sábado que precisasse de uma cura. Jesus estava trazendo o sentido real do sábado na vida dos judeus. Amém? Algumas coisas aqui precisam ser ditas, entre elas, o fato de que... Não, vamos para as aplicações. Vai, Rebeca. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos é: como está o nosso relacionamento com o Senhor? Temos tido um relacionamento com Ele, ou o nosso envolvimento, entre aspas, com Ele se resume a práticas boas? Eu sirvo aqui, sirvo ali, faço isso, faço aquilo. E o meu relacionamento? E o seu relacionamento com Deus, como anda? O nosso relacionamento com Deus precisa expressar práticas boas. Mas as práticas boas não significam um relacionamento com Deus. Eu posso fazer muito bem o que é bom e ainda assim não me relacionar com Deus. 2. Para que temos usado as práticas da disciplina espirituais? Para se relacionar com o Senhor ou para obter algo dele? Como o jejum, por exemplo. De que maneira nós temos usado o jejum? Que é uma prática boa, é uma prática espiritual, uma disciplina espiritual. Mas temos usado da maneira correta, que é nos relacionar com Deus, ou temos usado para obter alguma coisa? 3.
Temos tido buracos em nosso relacionamento com o Senhor? Nosso relacionamento com Ele tem sido engessado? Precisamos pensar sobre isso. 4. As práticas judaicas não cabem para a igreja. Lembre-se, o pano velho não pode ser remendado pelo novo. O odre velho não sustenta o vinho novo. As práticas judaicas não cabem para nós. Não cabe, meus irmãos, as pessoas, por exemplo, tocar chofar. Você já viu as igrejas que tocam aquele chifre de animal? Aquilo ali é da religião judaica, não cabe para nós. Aquele bichinho na cabeça que alguns líderes evangélicos têm usado, aquele lenço que vai até o chão, tudo aquilo ali é prática judaica, não cabe para nós. A Arca da Aliança, o último endereço da Arca da Aliança foi qual? A última vez que a Arca da Aliança é mencionada na Bíblia, você sabe qual foi? Onde é que ela está? Em Apocalipse, mas lá diz que ela está em um lugar, onde? Está no céu. Está no templo lá, o verdadeiro templo. A Arca da Aliança para nós aqui não existe mais. São práticas judaicas que não cabem para nós, faz parte do pano velho, do odre velho. Então nenhuma prática judaica, guardar o sábado, não encaixa mais para a igreja. Tudo isso faz parte de umas práticas religiosas antigas, que não cabem os ensinamentos novos de Jesus. Amém? As práticas judaicas não servem para a igreja de hoje, para nós. E por último, a falta de compreensão das leis de Deus nos levam a um significado diferente do que ele realmente tem. Lembre-se, eles entendiam o sábado errado e praticavam o sábado errado. Se nós entendermos a lei de Deus equivocadamente, iremos praticá-la de maneira equivocada. Mas Jesus é o Senhor das leis, por isso ele as ressignifica. Ele veio trazer o significado real e verdadeiro das leis. Por quê? Porque ele é o Senhor das leis. Amém. Fique de pé e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, Senhor, coloca tudo isso em nosso coração. Eu te roguei no início aqui para que o Senhor preparasse o nosso coração, e eu creio que o Senhor assim o fez. A minha oração agora, Senhor, é para que tudo que nós falamos nessa noite seja guardado em nosso coração. É doutrina do Senhor, e que precisa não apenas ser guardada, mas vivida. Que tenhamos um entendimento correto, Senhor, do verdadeiro sentido do jejum. E ele é para nos aproximar do Senhor e aproximar o Senhor de nós. Não permite que a gente tenha essa prática que é tão maravilhosa de maneira errada, buscando obter do Senhor determinadas coisas. O jejum não serve para isso, Senhor. E nos abençoa para que possamos colocá-lo em prática da maneira correta e com o objetivo correto. Não permita, Deus, que nenhum de nós tenha entendimento errado da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua lei. E que o Senhor Jesus coloque em nosso coração sempre o verdadeiro sentido real, completo e verdadeiro da Tua palavra e da Tua vontade. E que nós, a Tua igreja, queiramos e desejemos um relacionamento com o Senhor. Pai, coloca isso em nosso coração, Senhor.
Que isso não saia da nossa mente jamais. E que nós possamos viver um real e verdadeiro relacionamento com o Senhor. Leva-nos em paz, nos protege no caminho de volta, nos abençoa e nos edifica. Porque eu creio que a tua palavra nos edificou hoje. Mas que essa edificação perpetue, Senhor. Que ela não fique somente aqui, mas que a gente leve para casa e isso seja cravado em nosso coração. Nos abençoa e nos leva e nos protege. É isso que eu te rogo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.